Olá pessoal, meu nome é Márcio Gomes e eu consigo ensinar essa parte da atualidade. Pessoal, eu estou aqui com o professor Márcio, parei aqui no meio da aula dele. Obrigado, mestre. Gente, estou gravando aqui e aqui para o pessoal do Insta. Eu queria uma dica do professor, o seguinte, gente, a gente estuda uma matéria penal, eu sei o que vai cair, tem o código, tem matéria e tal. Agora eu pergunto, atualidades, eu estou vendo aqui, analista jurídico do Ministério Público. Por exemplo, VUNESP, notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional, escrita e falada nos últimos 12 meses. Professor Márcio, você é um especialista nessa matéria, graças a Deus, e nós sabemos disso. Aliás, eu pergunto e já digo, como é que ele conseguiu nas últimas provas matar as questões de VUNESP? Desculpa, pessoal, é muito difícil saber atualidades pode cair, eu imagino isso. Aí eu pergunto, Márcio, desses últimos 12 meses, me dá uma dica aí, cara, e até para outros concursos, tem assim um período que os caras gostem mais ou gostem menos? Como é que funciona isso? Bom, vamos pensar em atualidades, né? VUNESP. 12 meses. Você vai ter que estudar desde julho do ano passado. É muita coisa, Lê. Tá. Então a VUNESP tem aquele padrão. A VUNESP costuma cobrar os últimos 3 meses antes do edital. Então, para essa prova do MP, os meses decisivos vão ser junho, maio e abril. E até a primeira quinzena de julho não descarta a primeira quinzena. Como aconteceu na polícia. Aconteceu na Polícia Civil, que cobrou lá um edital exorbitante de 2014 e caiu só fatos recentes. O TJ também, a gente teve só... prova do TJ só fatos de 2018, não caiu nada de 2017. Então, aquele trimestre anterior ao edital é o trimestre decisivo para compor as questões. Não que a gente descarta que apareça lá uma... Tá. Mas é o foco. Professor... Dos últimos, porque eu pego assim, poxa, não estudei tanto isso aqui, eu estudei muita questão de direito, eu quero ficar um pouco melhor nessas matérias. Que pontos? Que eu vou estudar mais política internacional? Tem algum fato assim que você fala, poxa, isso aqui chama atenção? Qual é o estilão desses 4 meses? Eu sei que é um absurdo ter... O cara já deu a dica de pegar os últimos 4 meses para estudar mais. E eu ainda quero saber o que estudar entre os 4 meses. Só falta eu falar quais as questões exatamente vão cair. Mas aí a gente vai dar no dia D, né? É verdade, boa. Bom, vamos pensar o seguinte. A VUNESP é apaixonada por América Latina. Nenhuma banca cobra tanto a América Latina quanto a VUNESP. E aí, o que aconteceu na América Latina de mais representativo agora nesse período de 4 meses? Foi a eleição de um candidato de esquerda no México. É a primeira vez na história que nós temos no México um candidato de esquerda, o López Obrador. Num cenário em que você tem o seu principal parceiro vizinho sobre o governo Donald Trump, que representa a extrema-direita. Então, é um fato que não pode ser desconsiderado. Isso chama atenção pra caramba. Muito. Tá, show de bola. E em termos, professor Márcio, em termos de cultura geral, tal, o que é mais interessante ficar de olho? Porque às vezes não teve tanta coisa assim nesse cenário dos 4, 5 meses. E o que eu devo ficar de olho nesse tipo de coisa? Nos últimos 3 meses não tivemos nenhum filme, nada de destaque. Tá. Mas teve uma notícia aí que abalou um pouco as estruturas culturais, que é o Prêmio Nobel de Literatura, tradicionalmente dado todo ano por comitês suecos e noruegueses. Em 2018 não vai rolar esse prêmio porque ela passa por uma crise, a academia. Alguns casos lá, acusações de assédio sexual, acabou desmontando o número de membros mínimo para dar a indicação do Nobel de Literatura. Então, em 2018, a gente não tem Nobel de Literatura. Nossa! É curioso. E eu me lembro de uma vez que quem ganhou o Nobel de Literatura, se eu estiver falando besteira, o Márcio já briga comigo, foi o Bob Dylan. E acabou no... É tão interessante. Você ganhou o prêmio. Pois é, esqueci o dia. Entendi. Professor, e para arrematar, desses pontos que eu vou estar ali pesquisando nos últimos meses, tal, vou dar uma olhada em Política Internacional, um ponto interessante e tal. Quando eu olho uma notícia, professor, o senhor olha a notícia de outro jeito. Eu vejo aqui quando você monta material, você pega a notícia, você pega o que, onde, qual o fenômeno mais importante. Houve um tempo em atualidades, infelizmente eu tenho um pouquinho mais de idade do professor, e a gente via, os caras mais ou menos queriam saber onde foi. Agora, hoje os caras estão com umas perguntas mais inteligentes, né, Mário? O que eu tenho de ficar esperto? Eles querem saber o contexto da coisa. Contexto. Então, o local sempre a gente tem que saber, e o fato. O fato e o local é o início da Porque abordagem. às vezes você tira já uma errada com isso. Tira uma errada, o fato e o local. Mas agora estão perguntando características e motivações. Puta. Vamos dar um exemplo ali da prova do TJ, da Cristiane Brasil.
que foi uma... E essa é outra característica da VUNESP, começando a aparecer pegadinha. Nunca teve pegadinha em atualidades. É verdade. Já começou a ter, porque aquela da Cristiane Brasil... Mudou o nome do remédio jurídico. Mudou, assim... não tem sentido. Desculpa, até falei com o Márcio nessa questão, lembro bem. Quer dizer, você dá um fato, dá isso. Aí eu vou dar um exemplo tolo, que nem foi a questão. Ao invés de ser recurso ordinário, foi recurso especial. Gente, desculpa, isso é questão jurídica, técnica, né? Então, quer dizer, mas o que o Márcio está falando é que hoje os caras não estão só naquele arroz e feijão. Pode cair uma ou duas só nesse sentido. Eles podem pedir. E pode fazer confronto, às vezes, Márcio, num sistema, igual você acabou de falar, desse cara de esquerda, em confronto com uma coisa, com uma linha mais de direita que veio dos Estados Unidos e agora ocorre no Brasil? Perfeito. Vamos a outro exemplo. TJ Capital perguntava o alinhamento político dos candidatos. Na época, Marine Le Pen e o Macron, que concorreram. Então, começando a perguntar muito alinhamento político. Nas aulas de eleição, agora eu sempre reforço, esse cara é de direita, esse cara é de esquerda, não que eu simpatizo com nenhum, é porque a VUNESP começa a cobrar alinhamento político. Aí, muito bom. Ale, e 2 dicas bem importantes para o cara que vai fazer agora. A gente teve no Brasil agora a emergência de algumas doenças que estavam erradicadas, como sarampo, risco de poliomielite. Fica de olho nisso que... Puta, eu acho que agora você deu a questão no alvo, viu, gente? Sabe por quê? Eu venho ouvindo o CBN de manhã e eu não estava acreditando nessas notícias. Isso faz uns 2 meses, se eu não me engano, sei lá. E realmente... Pode ser que a pessoa que não está tão antenada fale, não é possível que voltou. Polio voltou. Sarampo e pólio, áreas de risco, e sarampo voltou, mesmo 900 casos esse ano no Brasil já. E o segundo ponto, cada vez mais VUNESP, toda a prova da VUNESP pede uma decisão do STF. E aí, se você que manja de STF... Bom, gente, eu achei muito legal esse papo aqui. E esse lance que o Márcio falou, numa prova de viés jurídico como essa de analista, pode ter mais ainda do que ele está falando. Porque quando ele está falando que uma está caindo de STF, gente, não é só para cargo que exige bacharel em direito, não. Você imagina a que exija. Então, portanto, as dicas foram dadas, o caminho agora é com vocês. Bons estudos, professor. Muito obrigado, mestre. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.